Oi, gente, boa tarde. Boa É, tarde. Poxa, boa tarde, Artemisia. Muito feliz de tê-la aqui com a gente no Coletiva Marias. Antes da gente começar, gente, primeiro temos que fazer as nossas apresentações, que é sempre um protocolo em todos esses eventos, e logicamente também porque precisamos, né, deixar explícito os lugares dos quais nós viemos, os lugares onde nós estamos. Queria começar falando rapidamente sobre a Coletiva Marias. Como eu falei para vocês, não sei se eu já falei, mas vou falar agora novamente. Sou Jéssica Modini, sou psicóloga, sou pesquisadora em psicologia, trabalho especificamente com violência contra as mulheres. E hoje eu estou falando aqui com vocês pelo Coletiva Marias, que é uma coletiva voltada para a educação, para a pesquisa, mas principalmente para a criação de diálogo sobre a temática de gênero, especificamente o gênero feminino, especificamente questões das mulheres. E não estou sozinha, óbvio, né? Tem pessoas aqui nos bastidores, a Rafa, a Flaviane, a Maíra também, que são pessoas que estão na coletiva comigo, né? Bom, para marcar, né, esse mês, que é o mês onde a gente tem que dar visibilidade para a questão do transtorno do espectro autista, não é o único mês onde a gente tem que fazer isso, obviamente, mas para a gente trazer essa temática e também já abrir, né, digamos assim, os nossos trabalhos no YouTube, esse vai ser o nosso primeiro vídeo no YouTube também. A gente chamou para participar com a gente hoje. A professora Artemisia veio, ela é de Belém, e é uma querida, a gente já conversou bastante, ela me deu muitas pesquisas sobre a temática do TEA. E para a gente da coletiva, é muito importante que uma mulher fale nesse mês onde a gente quer tornar algo visível, né? Obviamente, não só pela temática, da coletiva, mas porque é algo que é pouco falado e, obviamente, pouco digerido na sociedade, né? Afinal de contas, existe uma diferença, né, quando a gente está falando de um diagnóstico de TEA, e uma questão de gênero, se existe, como é que funciona para as mulheres, né? E não só em termos de curiosidade, mas também de tornar isso visível, de tornar isso um debate real, porque as pessoas não estão se debruçando sobre isso. Então, para iniciar, eu vou pedir para que a nossa querida Artemisia fale um pouco sobre ela, um pouco da sua trajetória, como é que ela decidiu se tornar é, alguém que quer falar sobre o assunto de TEA. E aí a gente vai seguir com o evento no formato de entrevista, tá? Eu peço para que as pessoas que estejam assistindo, independente de terem se inscrito ou não, caso queiram mandar questões para gente, é só deixar nos comentários, tá? E ao longo da entrevista, né, a gente vem trazendo essas questões. Vamos lá, Artemisia, é sua vez agora. É, boa tarde aí, gente. Eu sou Artemisia Veil, né? Eu sou professora de Engenharia de Dados e Ciência de Dados lá na PUC e trabalho no Banco Santander atualmente como engenheira de dados sênior, tá? É, como é que eu fui parar nessas discussões de falando sobre autismo? Por causa da minha vivência, eu sou uma mulher autista, né? E eu sou de exatas. E exatas, como vocês bem sabem, é um local recheado de homens. Então eu sempre tive que falar sobre gênero nesses espaços e combater a discriminação de gênero nesses espaços, enquanto mulher, mas sobretudo enquanto uma mulher autista. Então sempre me interessou ter que falar sobre
o feminino nesses espaços, né? Principalmente na computação, eu sou a que chega na computação lá, tem um monte de homem, eu falo, sabe isso aqui que vocês acham que é de vocês? Foi uma mulher que fez. Aí da Lovelace lá atrás, eu chego logo assim, né? Para dizer que o espaço na computação, principalmente na computação, né? Ela sempre foi um espaço que foi feito, foi criado por mulheres, né? Apesar de elas terem sido sumariamente apagadas. E aí chega no ponto sobre a minha vivência entre gênero, né, nesses espaços, e a questão do autismo. Autismo também é um interesse específico meu, por causa da minha vivência, então eu sempre pesquisei. Quando o autista liga ali o botãozinho do hiperfoco, a gente sai pesquisando tudo, e a gente vira literalmente os maiores, assim, dicionários, enciclopédias que vocês podem ter sobre o assunto ali, se vocês conversarem, né? E, basicamente, gente, quando a gente fala de gênero no autismo, ele é marcado desde o começo dos estudos sobre o autismo, né? Antes do Hans Asperger, o Hans Asperger ele é conhecido como o pai do autismo, né? Ele era até um nazista, para quem não sabe, Hans Asperger era nazista, né? E ele sumariamente matou um monte de criança autista. E ele foi conhecido como a pessoa que criou o autismo. Mas antes dele, existia uma ucraniana chamada Grunia Sukareva. E a Grunia Sukareva, ela justamente foi a pioneira dos estudos em autismo. E diferente do Asperger, que ele focou, e eu vou deixar bem claro, os estudos do Asperger focaram em performance de gênero, tá? Desde o começo. Então ele olhava para as características dos meninos autistas. Então, quando se fala em coleta de dados, em diagnóstico norteador para autismo, desde sempre, por causa do Asperger, se fala em diagnóstico masculino, não se fala em diagnóstico feminino. E essa Grunia Sukareva, que ficou apagada na história, que só foi retomada recentemente, ela já, naquela época, já tinha estudos e coleta de dados sobre meninas autistas. E ela foi sumariamente apagada por causa do Hans Asperger. Então a gente começa a problemática de gênero desde aí. O autismo ele sempre foi olhado com uma ótica colonizadora e de gênero. Eu não tô te escutando, Jéssica. Tá mudo. Tá mudo. Voltou? É que eu tinha deixado mudo para não atrapalhar você. O que eu estava dizendo era o seguinte, é que eu acho muito importante trazer à tona toda a história desse grande diagnóstico, né? Eu me lembro que teve uma época, logo depois que eu me formei, um pouquinho antes de eu me formar, que no DSM, o que seria a síndrome de Asperger se tornaria finalmente um fator ou algo relacionado ali ao TEA, né? E tinha uma grande reclamação, principalmente das mães, que também é um outro assunto muito importante, quase ninguém fala sobre as mães atípicas, mas elas reclamavam muito, poxa, meu filho tem síndrome de Asperger e agora ele vai ser autista, né? Como se houvesse uma hierarquia de diagnósticos ali que precisava ser reclamada, né? E eu me lembro que uma professora minha, na época, falou sobre isso e disse o seguinte: as pessoas, além de quererem hierarquizar os diagnósticos, elas se preocupam com a identidade que esse diagnóstico vai trazer, né? Porque, poxa, a criança ela tem síndrome de Asperger, ela não tem autismo, né? Então a gente vive o diagnóstico a nível identitário, né? Não gosto muito dessa palavra, mas vamos usar ela aqui um pouquinho. A gente vive o diagnóstico a nível identitário, né? Quando vem aquele papel com um laudo dizendo isso, aquilo outro sobre a gente, é como se estivesse nos desvendando de alguma maneira, como se estivesse nos explicitando, nos deixando explícitas e explícitos para o resto do mundo a partir do diagnóstico. E
O problema de tudo isso é que o diagnóstico ele funciona a partir de sintoma. Então, você tem N sintomas ali que você precisa que aconteçam, e além disso, você precisa de um diagnóstico diferencial para poder casar e dizer, olha, não é esse diagnóstico por causa disso, 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 e a partir daí você tem tudo fechadinho, né? Tudo bonitinho, por assim dizer, né? Nesse mundo diagnóstico. E Uhum, Artemisia, na hora em que você traz essa história, né, sobre o Asperger, que era um nazista, ele era assassino de crianças, ele utilizava crianças nas experiências como todos os médicos nazistas faziam, e não sei se fazem, mas médicos nazistas ainda existem, né? O uhum. nazismo não morreu. E ele utilizava um ponto de vista masculino, né? Ele ia dessa performance masculina para poder explicar o autismo, né? O que era entendido por autismo na época, porque de lá para cá a gente já teve muito desenvolvimento a nível científico, tecnológico sobre o tema, né? Fala um pouquinho mais para gente sobre essa diferenciação. Por que que é diferente para o menino? Por que que é diferente para a menina, né? Existe aí algum contraponto quando a gente pensa em performance de gênero de crianças trans? Se já existe alguma pesquisa sobre isso, fala um pouquinho sobre isso para gente. Tá, para a gente abrir o debate, a gente volta para o ponto histórico, né? Quando a gente Uhum. fala do autismo, a gente fala das começo das pesquisas do autismo, que foi lá na década de 20, né, com a Agrunia Sukareva, não com Asperger, né? A gente fala justamente, né, da sintomática que a gente reconhece hoje. Qual é a sintomática e quais são os critérios diagnósticos do autismo? O autismo é um transtorno de neurodesenvolvimento. Então, ele, primeiro critério, e o que é diferencial, é que toda a sistemática do autismo tem que ser apresentada desde a primeira infância, né? E o que são esses critérios diagnósticos? São justamente as dificuldades de comunicação, as dificuldades de socialização e reciprocidade social, e os comportamentos restritos e repetitivos, que podem inferir ou não em questões sensoriais, né? Que aí a gente chama do transtorno global sensorial, né? Que é justamente que a hipersensibilidade do autista, que é muito destacada, que é muito focada, né? Mas ele é um critério B. O critério A do autismo é a dificuldade de comunicação, né? E elas podem ser verbais, né? Pode ser apresentada a pessoa ter mutismo social, ou tem mutismo seletivo, que é quando a pessoa está em sobrecarga e não consegue falar, que é como se apresenta comigo, quando eu estou em sobrecarga eu não consigo falar, tá? E a questão da dificuldade em relação à comunicação não verbal, que é justamente não entender entre linhas, não entender sarcasmo, não entender comunicação é, implícita, por assim dizer, né? Não entender olhares, não entender como é que o que a pessoa está dizendo com o olhar, com as microexpressões faciais dela. O autista não tem essa aproximação do tato, né? E aí que mora o grande diferencial é que, por causa da performance de gênero, mulheres são forçadas a entender mais as pessoas, né? E a se adequar mais a esse padrão social em relação a entender as pessoas. Então, não quer dizer que mulheres autistas não sejam autistas. Quer dizer que cobram mais de mulheres autistas. E se cobram mais de mulheres autistas, a gente vai aprender a se adequar melhor. E aí vem todos os estudos que eu até apresentei para a Jéssica de camuflagem social, né? Que a gente fala muito em masking, mas a camuflagem social é um termo maior, né? Que são várias estratégias sociais para você se adequar. E simplesmente mulheres são melhores nisso que homens. Simplesmente. Esse é o fato. Mulheres são melhores que isso que os homens. Então, quando a gente volta lá para a década de 40, né, o Asperger, ele estava fazendo um estudo sobre funcionalidade das pessoas. Era isso que ele estava falando. Então, o que ele queria classificar? Pessoas que eram funcionais para a sociedade, ou seja, que poderiam contribuir com força de trabalho,
tá bom? E pessoas que não eram funcionais. Então ele olhava para aspectos externos, né? E por causa dessa performance de gênero, né, e que não era forçado, até hoje não é forçado muitos homens a terem seu comportamento moldado, eram externalizados. Então, homens têm mais estima que mulheres. Estima são as estereotipias, tá? Tem as estereotipias. Os interesses específicos dos homens são coisas muito aleatórias, enquanto das mulheres são coisas mais aceitas socialmente, entendeu? Então, ele olhava para esses critérios externos e falava, cara, essa pessoa pode contribuir para a sociedade, ele pode trabalhar, e dava o selo, pode trabalhar para a pessoa. E como para outra pessoa ele não dava. Aí a outra pessoa que ele não dava, morria. Tá entendendo? Morria. E a síndrome de Asperger, ela surge por causa disso. Porque é justamente a pessoa que tinha aqueles critérios, mas que conseguia funcionar e trabalhar. Então vira o que a gente chama de autismo de alto funcionamento, autismo, né, que é caracterizado com a síndrome de Asperger. Mas nada mais é do que uma pessoa que tem o quê? Que precisa de menos recursos adaptativos para poder ter uma vida comum, para ter uma vida com mais conforto, né? Por isso que depois se entra a síndrome de Asperger nos critérios diagnósticos para o DSM-5, né? Como nível 1 de suporte. Porque é a pessoa que precisa de menos suporte. Isso não quer dizer que a pessoa não precisa de suporte. Inclusive, existem estudos que indicam que pessoas nível 1 de suporte são mais propensas à ansiedade social e à depressão. E a gente sabe que na nossa sociedade atual, aí já vou citar lá o Bill Churran, da Sociedade do Cansaço, nossa sociedade vive na produtividade extrema, gigante, batendo. A pessoa fica doente e se mata. E os autistas são mais suscetíveis a isso. É esse o fato. Voltei, eu estava sem som novamente, escutando você. Essa questão da hiperprodutividade, né, que o Bill Churran traz muito bem na obra dele, me pega muito assim, porque o momento em que as pessoas começaram a ler o Bill Churran foi depois do isolamento social da pandemia. E, ao mesmo tempo, a psicologia percebe que os diagnósticos de TEA em adultos aumentaram quando a gente, digamos assim, abriu a porteira, né, e começou a sair de casa. É, como, como é que funcionou isso? Você tem dados sobre isso? Eu, enquanto psicóloga, né, que não trabalho especificamente com a área de neuropsicologia, eu sou da psicologia clínica, né? Eu olho para isso como um sintoma no sentido de tinha tanta gente precisando de ajuda, mas estava lidando com isso nessa questão de nesse movimento de se mascarar e produzir bastante, né? Mas ao mesmo tempo, antes da pandemia, a gente tinha um nível, um ritmo de produção, e eu estou falando aqui como mulher, tá? Uhum, Muito menor do que a gente tem hoje, com certeza. né? Hoje em dia, a velha discussão do o trabalho doméstico deve ser remunerado, porque as mulheres estão fazendo dupla, tripla jornada de trabalho, ele precisa ser remunerado, a gente precisa falar disso, né? Então, me preocupa e me interessa muito sobre esse boom diagnóstico. E aí eu vou deixar você responder, e depois eu trago uma outra questão sobre a importância diagnóstica, mas também como ela interfere, na nossa produção subjetiva, né? Porque pessoas chegam na clínica, olha, eu tenho um diagnóstico tal, então eu sou isso, né? Como se não houvessem outras coisas ao redor da vida da pessoa que tornassem quem ela é. Mas, enfim, vamos voltar para essa questão, né? Como foi isso nessa época da pandemia, né? Das pessoas talvez procurarem mais serviços relacionados à saúde mental, acabam descobrindo, porque o médico, a médica, psicólogo, psicóloga, enfim, acaba pesquisando sobre aquilo. Como é que foi? Na verdade, a gente ainda está vivenciando a descoberta da subdiagnosticação do autismo em pessoas.
entendeu? Então, quando a gente fala, teve um boom de pessoas, foram um boom de pessoas que não foram diagnosticadas na infância porque não tiveram condições, e a medicina na época não dava um olhar mais específico para o autismo, né? Para as crianças. E não existia a conscientização que existe hoje. Né? Até quando a gente acompanha os números do CDC lá, que isso é o órgão dos Estados Unidos regulador, ele tem números muito claros. Na década passada, a gente tinha 1 em 100 pessoas com autismo. Hoje, eles estimam 1 em 36 pessoas. Porque existiu o gap de subdiagnóstico. E eles têm consciência disso, que se você pegar a pesquisa lá, se falava entre 8 pessoas, uma era mulher. E hoje a gente tem que é 1 entre 4. Entendeu? 1 entre 4. E a gente tem também a avaliação em relação à cor, raça social. A gente tem um bom diagnóstico em relação a pessoas pretas, entendeu? Que não eram caracterizadas antigamente, porque eram vistas. Quem tinha condição de explorar o autismo? Pessoas brancas com acesso social. E essas pessoas brancas, justamente, né, pessoas de classe média alta, que tinham todo acesso a plano de saúde, a terapias mais específicas, que o médico ali ia olhar com um olhar mais caracterizador, né? Então, a gente tem isso. Então, a gente está passando é o subdiagnóstico daquela época que pessoas não eram diagnosticadas direito. E quando a pessoa vem com todos os seus estigmas, com todos os seus traumas, com todo o seu peso social da sua vivência, de não estar conseguindo funcionar em relação à sociedade, porque é uma característica muito forte em autistas adultos diagnosticados na idade adulta, é a depressão, tá? É chegar assim uma pessoa que não é funcional, cara, que não trabalha, que não consegue. É uma pessoa que já passou por 5 cursos universitários, não conseguiu se formar em nenhum. Uma pessoa que já tentou trabalhar, mas é muito estímulo para a cabeça dela. E aí ela fala: o que está acontecendo de errado comigo? E muitas vezes, quando a pessoa ainda chega assim, aí fala: não, isso é só ansiedade generalizada, né? E para mulheres ainda mais agravante, te dizer, Jéssica, porque a medicina caracteriza mulheres autistas quanto bipolares, quanto borderlines, entendeu? Acham que a mulher tem esse transtorno, está em função de um transtorno de humor, quando não é. É um autismo que não está sendo diagnosticado, que não está sendo olhado. Porque ainda existe o peso social, ainda existe o preconceito social, que autismo é uma coisa de criança. E mais que de criança, de meninos, entendeu? Então, mulheres autistas mães, não podem ser autistas. Na cabeça de muita gente, né? Isso é um agravante muito grande. E a gente está tendo também um boom de mães autistas sendo diagnosticadas com autismo, porque levam seus filhos e eles são diagnosticados e falam: olha, autismo é genético, né? Olha aí, quais são as suas características, quais são os seus traços. E aí elas conseguem um diagnóstico, né? Mas elas não conseguiram antes. Por si só, não conseguiram por quê? Porque são mulheres. Porque não olharam com esse olhar caracterizador para elas. Então a gente tem que pensar nisso. Por que a medicina não olha para mulheres autistas? Eu acho, é um acho bem grande, assim. É, eu acho que a medicina não olha para as mulheres de uma forma geral. E aí a gente tem camadas e camadas e camadas, que quando a gente chega, por exemplo, no diagnóstico de autismo, a gente se impressiona com os dados. Esses dados que você está trazendo, por exemplo, né? É, e quando a gente vai para a camada relacionada à cor da pele, à etnia, à raça, a gente se espanta mais ainda, né? Como dá trabalho ser mulher nesse sentido, né? De um diagnóstico feito ou não feito, numa sociedade que nos exige essa hiperprodução de maternidade, de trabalho, de saúde. Você tocou no assunto
que é algo que eu me questiono muito. Acho que desde que eu comecei a estudar estudos de gênero, estudos feministas, que é porque a gente tem uma maior incidência de diagnóstico borderline em mulheres. Porque a probabilidade disso acontecer com mulheres é maior, né? E por que, agora eu me pergunto, já sabendo a resposta, porque você já nos deu, né? Nos contemplou com essa resposta, por que que a maior incidência continua sendo em homens, né? Eu me lembro que quando eu chamei você para participar do evento, você falou assim: olha, eu sou de exatas, né? Como se eu fosse o estereótipo do diagnóstico do autismo, né? A pessoa que tem autismo, que é diagnosticada com autismo e é muito boa em alguma coisa, né? Geralmente é exatas, que é um mundo masculinizado, né? Então, Exatamente. desculpa, você quer falar? Não, eu tava só te contemplando aqui, que é exatamente isso. Eu sou, tipo, que a pessoa olha e fala, tu é autista porque tu é de exatas, tu conseguiu, tu é super inteligente. É aquele, eu entro a pessoa, ou tu é inteligente demais para ser autista, né? Ou tu é burro demais para ser. É tipo isso, as pessoas enquadram, sabe? E aí eu sou a pessoa, tipo, que é vista como uma pessoa genial e é uma balela, porque eu sofri muito por causa de todas essas vivências de exatas aí também. Uhum. Não, imagina, né? O lugar das exatas é o lugar do mundo masculino, do mundo dos homens, né? E esse olhar caracterizador que você traz para gente é justamente aquilo que eu estava querendo falar, e deixei para agora, é, que é sobre a identidade da pessoa se tornar aquele diagnóstico, né? Ah, você não pode ser mãe porque você tem um diagnóstico de autismo, né? Uhum, Como é que uma mulher autista vai dar conta de cuidar de uma criança, de cuidar de uma casa, de estar casada, de estar numa relação com qualquer pessoa? Ela é que precisa de cuidado. Ela não tem capacidade de cuidar, né? Como uhum. é que isso funciona no teu olhar, Artemisia? No meu olhar, é que é puro preconceito, porque se a gente parar para pensar e voltar, eles não falam autismo é genético, tem predominância genética de 85%. Sim, então sempre teve autista por aí se reproduzindo, a verdade é essa. Só que a gente está no momento, né, transformador de virada de chave que as pessoas estão notando que pessoas autistas chegam à idade adulta, né, que pessoas autistas continuam sendo autistas, né? Então, mulheres autistas sempre estiveram aí. Aquela mulher, aquela senhora que as pessoas pegam e vão ajudar, aquela senhora que teve 3 filhos, mas pegam e vão ajudar, a casa dela tá literalmente um acúmulo de coisa, por exemplo, pode ser uma pessoa que está no espectro. Porque existe ali a questão, né, da dificuldade de fazer as coisas, entendeu? De fazer, de conseguir ter energia para fazer as coisas, tá? Tem um termo para isso agora, que a gente fala um monte de coisa, né? O termo foge às vezes da nossa cabeça, né? Mas deixa eu tentar lembrar. É, ah, é sobre o funcionamento mesmo. A gente não consegue funcionar para fazer as atividades diárias, tá? Eu esqueci o termo agora, não vou conseguir lembrar, porque eu vou É lembrar o algo decorrer da. relacionado, desculpa te cortar, é algo relacionado à disfuncionalidade, algo assim? Disfunção executiva. Disfunção executiva. Uhum. Exatamente, disfunção executiva. E aí, depois você pega aquela senhora, aquela dona Mariazinha que fazem aqueles vídeos, vão limpar a casa dela, tá lotada de coisa e ela não consegue fazer as coisas. E ao decorrer da vida dela, ela acumulou um monte de coisa. Não que ela seja acumuladora, mas porque ela não conseguiu limpar a casa dela. Isso é um exemplo claro de disfunção executiva e de uma pessoa que pode não ter sido diagnosticada até a idade, né? Até a terceira idade. Entendeu? Então, pessoas autistas sempre existiram. Entendeu? E pessoas autistas têm disfunção executiva. Eu tenho meu nível de disfunção executiva, eu tenho que contratar uma pessoa para vir 2 vezes por semana para limpar, me ajudar a limpar as coisas aqui em casa, porque eu não consigo. Entendeu? Já a pessoa é professora, a pessoa é engenheira e não consegue
Arrumar a casa. Sim, eu não consigo arrumar minha casa. Por quê? Porque eu tenho disfunção executiva. E isso, não, para mim, já não é uma questão. Já não é uma coisa que eu tenha vergonha. Porque eu sou autista, eu tenho consciência das minhas limitações. E é a partir da consciência das nossas limitações que a gente consegue transformar as coisas, né? A partir da consciência das nossas limitações é que a gente consegue transformar as coisas. Isso casa muito com o boom diagnóstico que a gente estava falando ainda agora, né? E como é importante a gente conseguir entrar em contato com essas identidades múltiplas de ser mulher para a gente conseguir funcionar, mas não funcionar só para o resto do mundo, né? Porque o nosso lugar é de cuidadora, né? Tanto que a minha profissão de psicóloga, ela é completamente feminina, por assim dizer, porque a gente cuida, a gente está ali para cuidar de saúde mental, né? Essa questão da disfunção executiva é muito interessante porque o lugar da mulher, por ser de cuidadora, é de uma mulher que precisa cuidar do lar. Então, ela tem que lavar, passar, cozinhar, vestir as crianças, se tiver crianças, né? Cuidar ali de tudo das crianças. Se for casada, seja com um homem, seja com uma mulher, ela precisa estar nesse lugar. A gente tem essa performance, mesmo em relações homoafetivas, né? Então, a mulher ela precisa estar nesse lugar de cuidar. Mas como é que ela vai conseguir cuidar se ela realmente está precisando de ajuda, né? E aí vem um outro trabalho na vida dela, que é o trabalho de tentar conseguir fazer as coisas sem sofrimento, né? Dentro de casa, principalmente, mas também no trabalho. Olha, eu tenho tantas tarefas, eu tenho tantas coisas aqui para fazer, não estou conseguindo me organizar, mas eu não posso mostrar que eu não consigo me organizar nesse trabalho. Porque as pessoas Uhum, vão me ver de uma maneira que, no final das contas, vão pensar que eu sou disfuncional. Vão pensar que eu uhum, não sei o que, é que eu estou fazendo, vão pensar que eu não sei cuidar da minha casa, das crianças, eu não sei cuidar de mim, né? Então, uhum, perde-se, acaba tendo essa perda, não só de energia para o dia a dia, mas também de uma questão própria, né, que faz parte da subjetividade da pessoa, em prol de um padrão. Né? E eu vejo que o diagnóstico de autismo em mulheres, ele vem quebrar isso. Ele vem questionar justamente esses lugares onde a gente tem que ser perfeita, a gente tem que ser completamente funcional, a gente tem que estar lá para o que deve e cuidar da galera toda, do mundo todo, né? Quando no final das contas, a gente que está trabalhando para caramba para esse mundo, a gente também está precisando de cuidado. E na hora que vem esse diagnóstico, parece que tá questionando a gente nesse sentido, né? Olha, será que as mulheres, né, assim como os homens, mas enfim, estamos aqui falando de mulheres, será que as mulheres também não estão trabalhando além do que elas deviam, porque é uma questão de saúde mental. É um transtorno do neurodesenvolvimento, diferente, por exemplo, de um transtorno afetivo bipolar, que ele é um transtorno mental, diferente do transtorno de personalidade bipolar já tá. borderline, que é um transtorno de personalidade, existem essas diferenças diagnósticas, mas que ele interfere, sim, nas relações da pessoa pela questão da identidade, que ela talvez queira performar para o resto do mundo, mas também porque ela entende de si, né? Teve uma pessoa aqui, ó, até saiu no banner ainda agora, que falou o seguinte, foi a Raquel Oliveira, ela falou assim, eu vejo que esse olhar sobre o autismo ser algo infantil faz com que muitos autistas adultos sejam infantilizados, os famosos anjos azuis, né? Então é como se, como é que um adulto vai receber um diagnóstico de autismo se isso é uma doença de criança? E eu enfatizo aqui doença porque é entendido dessa maneira, na maior parte dos lugares. Como é que uma mulher vai se tornar adulta se ela tem autismo? Ela é completamente infantilizada. E aí a gente nem está colocando aqui ainda o recorte de raça e de etnia, porque tem pessoas não brancas, e eu vou frisar aqui, pessoas negras, pessoas indígenas, que podem ter esse diagnóstico.
e que já são pessoas normalmente infantilizadas dentro da sociedade por esses lugares racializados, né? Então, assim, Artemisia, fala um pouco para a gente sobre essa questão da infantilização do diagnóstico, qual é o lugar da mulher nessa infantilização para você, né? E se essa questão racial dentro da Amazônia, né, ela tem um peso, se isso é visto, se existe algum programa, algo do tipo, como é que é? O que eu posso falar são os dados que eu tenho acesso, né? Mas, enfim, e sobre o papel da mulher nessa questão da infantilização, por causa da performance social do que a mulher tem que ser, que acaba sendo imposta, não é vista a mulher enquanto autista, entendeu? Tipo, a mulher não pode ser autista porque ela não pode ser infantilizada. Né? A mulher tem que ser, como tu mesma falou, tem que ser a cuidadora, tem que a pessoa que tem que começar com 10 anos já começar a fazer a comida de casa, começar a arrumar a casa, começar a ter funções na casa para ajudar a mãe, para ajudar os irmãos, para ajudar qualquer pessoa. Então, para a garota autista, isso só é muito bem definido com que quando ela tem estereotipias muito fortes, quando ela tem traços diagnósticos muito pertinentes. Por exemplo, quando o nível do suporte dessas garotas estão nível 2 e nível 3, como foi o meu caso. Tá? Como foi o meu caso. Eu tenho estereotipias muito fortes. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu faço alguns movimentos assim, meio que não é muito. O pessoal não acha muito normal, mas eu acabo fazendo, né? Principalmente quando eu tô escutando, eu não olho nos olhos das pessoas, eu prefiro olhar, eu prefiro escutar e ficar vagueando do que ficar olhando nos olhos das pessoas, né? Então, a menina autista geralmente não é colocada nesse local de infantilizado. Quem é colocado é menina. Mas aí eu pontuo para vocês: os meninos não autistas também são colocados em locais de infantilização. É sério, se vocês pararem para pensar, tem homem de 30 anos que não sabe lavar um prato. É claro que existe a potencialização por causa do critério diagnóstico. Mas o papel ao homem é o de ser cuidado, é o de ser mimado, é o de ser colocado nessa redoma, né? E geralmente isso vai acontecer. Se a pessoa tem a questão do autismo, né? E ela é um homem, ela vai. Ela não vão criar traços e não vão priorizar a comunicação social dessa pessoa para ela ser uma pessoa mais efetiva e poder fazer as coisas, ajudar na casa, etc, etc, etc. A verdade é essa. Então o homem, ele acaba sendo infantilizado de modo geral, gente. Não é só o autista, mas o autista principalmente. Entendeu? Enquanto a mulher autista não tem esse direito. Então quando a gente fala de papel de infantilizado, de anjo azul, você falou bem, anjo, que cor? Azul. Azul homem. Não é anjo rosa. Não é anjo espectro de cores do arco-íris. Né? É o anjo azul. É o menino. Entendeu? É o menino autista que é colocado nessa redoma. A mulher autista não tem esse direito. Vai ela não se adaptar. Eu sou de uma época que se eu não fizesse as coisas conforme era planejado, eu levava porrada. Eu levava porrada. Né? Isso daí foi bom? Não sei se foi bom, se foi ruim. Só sei que aconteceu comigo. Entendeu? Então não me foi dado esse direito de ser uma pessoa infantilizada. Você falou agora sobre essa cor, né, desse anjo, que é um anjo azul, ele é um menino, e eu entendo que isso também tem muita herança histórica, né, de como o diagnóstico de autismo começou a ser pensado, Uhum, né? E escutando você falar agora sobre a autorização da mulher ser alguém com diagnóstico de TEA e não ter essa autorização, de ter ou não essa autorização, eu fiquei tentando
relembrar, né, o que que significa uma mulher ser bipolar, né, ou ser borderline, né, que são dois tipos de diagnóstico diferentes, novamente, repito, diferentes de um diagnóstico de neurodesenvolvimento, onde a gente vai estar lidando com humores a partir do afeto, né? Uhum, Então, a questão de ser bipolar, né, é um diagnóstico relacionado à depressão, é um tipo de depressão, né, tá falando aí sobre saber lidar com os próprios sentimentos, né? Então, olha, a gente está falando de afeto, né? E quando a gente fala sobre o diagnóstico de personalidade borderline, a gente está falando sobre saber lidar ou não com um abandono afetivo, né? uhum, E quantas histórias, é só a gente olhar para a mídia, quantas histórias a gente não vê no cinema, a gente não escuta numa música, não vê numa série, na novela, de uma mulher que persegue o homem porque ela não aguenta que aquele homem não esteja com ela, né? E aquele homem é sempre colocado nesse lugar infantilizado de ele precisa ser cuidado, apesar de tudo que ele fez, ele precisa ser cuidado e protegido, né? Mas é muito mais fácil lidar com a identidade feminina, ou as identidades femininas, essa produção de mulheridade nesse sentido, quando a gente coloca a mulher nesse lugar estritamente afetivo. E não pensa nas funções que ela precisa exercer no dia a dia dela, porque ela é uma pessoa que trabalha, que vive e que se relaciona com o resto do mundo como qualquer outra pessoa de qualquer outro gênero, né? Então, não sei, aqui eu arrisco uma hipótese, né, entrando nesse tema, de que o nível, né, a quantidade de pessoas que a gente tem com esses diagnósticos, a quantidade de mulheres bipolares ou borderlines, elas talvez pertençam a esse espectro, né, do espectro autista, não só pela falta, né, de um diagnóstico mais apropriado, mas também de vivências que sempre estão dizendo para elas: olha, você não pode agir desse jeito, então nem procura ajuda, porque você é que precisa resolver o seu problema sozinha. É uma solidão muito grande, né? Da gente precisar performar essa mulher perfeita, precisar performar alguém que está sempre hiperfocada no seu trabalho, hiperfocada nos seus afazeres pessoais, nas suas relações, e não tem problema nenhum, porque as mulheres sabem cuidar. E se não souber cuidar, aí é que ela tá doente. Aí ela tem que ir atrás de um médico, de preferência um psiquiatra, né? Ela tem que ir atrás de um médico, tomar um remédio, tentar por anos e anos sair de um ciclo ou de ansiedade ou de uma depressão profunda, para descobrir que a questão é que ninguém queria admitir que ela pode ter um diagnóstico onde ela também precise ser cuidada, né? Então, me fez pensar muito nisso, Artemisia, e eu não sei se eu falei algo fora da lógica que você está trazendo e da lógica que pertence, né, ao diagnóstico de TEA, mas eu fiquei me questionando muito, né, por que que a gente não tem esses dados? Por que que a gente não tem pesquisas voltadas especificamente para isso? Quer dizer, não tem grandes pesquisas que tenham uma visibilidade bacana, como a gente tem relacionada ao gênero masculino, né? Por que que a gente não tem pesquisas de crianças trans que vivem com TEA? Ou uhum, que não estão sendo diagnosticadas, mas apresentam algum sintoma sem avaliação neuropsicológica ainda, ou acho que já tiveram o seu laudo entregue, né? Porque eu entendo que a criança trans, especificamente as meninas trans, que já têm que estar nesse mundo do cuidado, né, e que desejam esse mundo, por muitas vezes, na questão do espectro, elas ainda vão sofrer mais, né? uhum, Porque você mesma falou, olha, eu sou de uma época que ou eu fazia ou eu levava alguma coisa, né? Ou me agrediam, algo assim, né? É, e não que não tenha havido uma mudança em relação a isso. Só que eu acho que as palmadas da década de 80, da década de 90, elas se tornaram verbais, né? Então as agressões elas vêm de uma outra maneira, né? Para gente, né? Que eu me considero uma mulher cis, né? Para mim ela vem de uma maneira e eu imagino como vem para uma criança trans, para uma menina trans. É uma sobrecarga muito grande,
não só de você ter que performar a feminilidade, mas de você ter também que performar uma pessoa funcional. E eu me Exa questiono muito sobre isso de ser funcional. Lógico que a gente tem uma linguagem voltada para o cuidado de pessoas com TEA, que é muito específica e que precisa acontecer para que os tratamentos aconteçam de forma devida. Mas, ao mesmo tempo, eu me questiono dessa questão de funcionalidade, porque a gente está nessa hiperprodução, né, o tempo todo, numa lógica capitalista, onde a gente tem que estar 24 horas por dia conectado ao trabalho. E quando a gente chega em casa, a gente está super cansado, né? Como é que você vê isso, Artemisia? Já chegou para você algum material relacionado a pessoas trans? Não necessariamente crianças existe trans, mas pessoas existe trans? Diga. existe, mas aí só para a gente contemplar, eu volto um pouquinho na questão Uhum, da questão do humor, né? E eu volto a pontuar uma coisa que eu sempre falo quando eu trago essas discussões de gênero, que a bipolaridade e o transtorno de personalidade borderline hoje em dia são equivalentes aos diagnósticos de histeria que existiam lá no começo da psicologia, entendeu? Porque a mulher sempre foi reservada esse papel de não poder demonstrar seus sentimentos, e se ela demonstra e explode, ela é considerada louca, né? Então, quando você tem pessoas que não performam, né, porque tem comprometimentos de comunicação social e reciprocidade social, né? Eu mesma, eu não tenho pitch vocal. Às vezes eu tô falando baixinho, às vezes eu tô falando muito alto, aí as pessoas se expandam assim comigo e falam, tu tá gritando comigo? Não, não tô gritando contigo, eu tô falando do meu jeito normal. Só que isso pode dizer, não, a pessoa tá gritando, tá sendo grosseira, né? Muitas vezes já me colocaram nesse papel de grosseira, né, enquanto mulher autista, que podem dizer, não, essa mana aí não sabe se controlar, né? Ela é a pessoa, o quê? Borderline, né? Que não tá no momento calminha e depois explode. Não, e não é, né? Gera uma pessoa que está se comunicando, mas tem uma dificuldade de comunicação não verbal, né? Porque isso é uma caracterização não verbal. Não controlar o pitch vocal, por exemplo, é uma caracterização não verbal, apesar de afetar o verbal, entendeu? Então, quando a gente fala disso, sempre foi reservado às mulheres esse papel de não poder falar de suas emoções. E quando falam, são histéricas, né? São histéricas. A verdade é essa. Então, o papel do borderline hoje em dia é o mesmo papel que a histeria fazia lá atrás, né? E a gente tem que falar sobre isso. É claro que existem pessoas realmente borderlines, mas será que é realmente esse mesmo número que a medicina imputa? Será que é realmente isso? Ou está existindo uma super categorização diagnóstica, porque a medicina não sabe caracterizar o feminino desde sempre, como você mesma falou, em modo geral, né? E aí eu volto para a questão trans. Existe sim um índice maior de pessoas trans que estão no espectro, tá? Do que no contexto geral. Né? Existe um estudo, não consigo te trazer a referência agora, mas que eu sei que na população geral a incidência de pessoas trans é de cerca de 2%, tá bom? Na população geral. E quando você vem para dentro do subconjunto autistas, essa incidência pula de 2% para 15%. Entendeu? Então você tem um indício maior de pessoas autistas que são transgênero. Por que você tem também? Por causa que, devido às dificuldades de comunicação e reciprocidade social, essas pessoas questionam o status quo. Elas vão agir de acordo com aquele gênero que está sendo imposto a elas, ou elas vão agir de acordo com o que elas querem. Eu sempre falei que eu fui uma criança rebelde, fui uma mulher rebelde. Quando falava assim, vai varrer a casa, eu estava lá brincando, abrindo as coisas, consertando. Aí falava, tu vai fazer balé. Eu não vou fazer balé, eu vou fazer natação. Tu vai fazer o que eu não vou fazer. Né? E falava, tu vai fazer, sei lá, medicina. Eu falava, que eu não vou fazer medicina, eu vou ser astronauta. Eu sei, então sempre eu fui a criança do contra nesse sentido, né? E a menina não autista, geralmente não se põe nesse papel de questionar, ela faz o que os pais mandam, entendeu? E a criança autista não. Mesmo que seja, que tenha mais um certo controle, né, em volta da mulher autista, por assim dizer, né, mulher autista cisgênero,
existe uma fuga ainda, né? Por mais que seja menor. Existe uma fuga que dentro de pessoas não autistas não existe, entendeu? Então, as pessoas autistas questionam mais seu gênero. A verdade é essa. Então, por questionarem mais seu gênero, tem mais pessoas autistas que se consideram não binárias. E eu tenho lá no grupo de autistas paraenses, eu tenho várias pessoas trans lá no grupo, entendeu? Pra tu ver, aqui no Pará, eu tenho um grupo de pessoas autistas adultas, tem 30 pessoas. Tem 30 pessoas, 10 são trans, então isso aí é o quanto? 30% da minha população, que eu tenho lá no grupo, que eu posso dizer. Entendeu? Agora, esse número reflete para a população geral? Não sei. Não vou fazer esse erro padrão aí que a gente chama na estatística, que é inferir do pequeno para o grande. Eu não vou fazer essa diferença. Entendeu? Mas que existe, existe. Fala mais desse grupo pra gente. Aliás, a Artemisia, ela tem já um tempo é, de trabalho ativista na internet, né? Ela tem um Instagram que vocês podem visitar depois, e a gente vai deixar para vocês, obviamente, a arroba do Instagram dela, né? Mas fala pra gente um pouco, Artemisia, dessa questão do autismo em Belém, né? Você tem um grupo do WhatsApp, você acabou de falar, tem 30 pessoas, e considerando, né, o nível populacional, são poucas pessoas, né? Eu imagino como deve ser o acesso para conseguir ter uma comunidade de pessoas com diagnóstico aqui em Belém, né? É algo que está fora, talvez esteja fora, né, da maneira com que a medicina lida com o diagnóstico, né? Mas fala um pouquinho mais desse grupo para gente, por favor. E também fala sobre essa identidade de mulher autista na Amazônia, porque, obviamente, a gente por estar localizado num lugar específico do mundo, a gente tem aí algumas diferenças, né? E que precisam ser postas justamente para a gente poder lidar com elas, né? Então, fala um pouquinho para a gente sobre essa tua experiência como mulher amazônica, é, dentro do Autista. espectro, né? E dessa questão do grupo. Como é que foi para você criar o grupo? Como é que isso começou? O grupo ele surge de uma inquietação minha, porque tem pessoas autistas aqui, pessoas adultas, e a gente não vê, a gente não fala, a gente não conversa. Eu quero conversar mais com pessoas que vivam, passem, tenham aproximação com o que eu vivo, né? Porque às vezes quando eu falo com pessoas externas, as pessoas não entendem, por exemplo, a disfunção executiva. Falam, isso é frescura, você não consegue fazer as coisas. Não, existe, gente, existe. Não é à toa que autismo é uma deficiência por lei, né? Aí eu falei, pô, eu preciso criar um grupo para poder conversar com essas pessoas, assim, né? E surgiu uma inquietação minha, né? Surge ainda lá no Facebook, em 2020, durante a pandemia, né? E eu comecei a passar assim, venho entrar no grupo de autistas paraenses adultos, vamos discutir sobre, né, e tal, 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 tal. Aí esse grupo virou um grupo de WhatsApp, foi entrando algumas pessoas ao decorrer do tempo, algumas outras já saíram, porque não somos anjos azuis, nós discordamos uns dos outros, tá bom? Né? Nós discordamos uns dos outros, às vezes as pessoas têm posicionamentos que fazem a gente se discordar e não se falar mais também, isso existe de forma geral, né? Mas aí hoje em dia nós temos 30 pessoas e nós falamos de assuntos diversos, falamos sobre o nosso cotidiano, nosso dia a dia, e temos pessoas para diversas lá, né? Temos homens autistas, mulheres autistas, pessoas trans autistas, pessoas não binárias autistas, nós temos mãe de santo autista, entendeu? É tipo assim, a gente tem uma diversidade muito grande lá no grupo. E o foco é falar sobre isso, sabe? Falar sobre essa vivência que não é pautada, que não é dita, sabe? Então a gente discute e vira um espaço de acolhimento entre as pessoas.
E toda vez que eu posso ir num evento do governo, que existe alguns que eu acabo me deparando com um autista adulto, ou que eu vejo um autista adulto e acabo conversando, né, porque eu ando com o meu crachá de identificação, mesmo assim na rua e tal, eu ando e às vezes as pessoas se identificam, eu falo, ó, a gente tem um grupo de autistas e tal, e a gente inclui a pessoa. Mas, se eu for parar para pensar, eu só estou incluindo as pessoas perto de mim, que se identificam para mim, que estão ali. Existe um mar de pessoas, aí eu vou colocar mar, né? Não estou sendo literal, que eu não tenho acesso, né? De pessoas que eu não tenho acesso, de pessoas que não estão próximas de mim. E que estão também em subdiagnóstico. A gente está falando da Amazônia, as nossas diferenças geográficas, a Amazônia é do tamanho da Europa, gente. A Amazônia é do tamanho da Europa. Então tem pessoas aí que não têm acesso nem ao conteúdo, nem para se identificar, para ir começar a ir atrás, né, do seu diagnóstico, né? Tanto uma mãe atípica, identificar o filho, quanto uma pessoa adulta mesmo, né? Então a gente tem um nível de subdiagnóstico gritante dentro da Amazônia, né? E as políticas aqui dentro do estado são políticas de descentralização, né, para atender em hospitais regionais crianças e no espectro autista. Mas se você for se deparar lá, e vou perguntar, tem adulto autista aí? Não tem adulto sendo atendido, tá? Não tem adulto sendo atendido, é só criança. Ah, e tem mulher, tem crianças, tem meninas autistas sendo atendidas? Tem. Mas se tu for comparar com a quantidade de meninas autistas também, por quê? Subdiagnóstico, entendeu? Quem vai avaliar uma criança dessa? A pessoa que vai avaliar uma criança dessa, que vai aplicar os testes psicológicos e tudo mais, né? Neuropsicológicos, ela tem a mesma leitura social que a gente tem? Ela chegou a ter essas discussões que a gente tem? A gente sempre tem que falar isso, né? Então, como é que ela vai diagnosticar uma criança, uma menina autista? Ela vai diagnosticar com os critérios diagnosticados dos meninos, né? Então, a menina autista, ela vai ser diagnosticada por parecer homem, por parecer menino. A verdade é essa. Entendeu? Então é meio triste. Acho que não é só triste, assim, lógico que tem a parte do descaso do Estado, né, em olhar para diversidade que o espectro traz, né? Mas me soa muito quando você traz essas informações que existe algo talvez até proposital, né? Porque se existem pessoas com TEA que se reproduzem e a gente tem um fator genético relacionado ao TEA, então elas estão se reproduzindo e aí a gente não tem como controlar se vai ser menino ou se vai ser menina, né? 50-50 ali de chance, né? Parece é, um projeto. E aqui eu não estou querendo trazer uma teoria da conspiração, nem nada do tipo. Não é essa a ideia. Mas é um projeto patriarcal, sim, né? De generificar esse diagnóstico, porque ele precisa estar, né, servindo a algum discurso, a alguma prática específica. Se a gente disser que geneticamente, biologicamente, as mulheres elas podem ter, né, sintomas parecidos com os dos homens, a gente está querendo dizer que não existe uma diferença relacionada à forma com que a gente se relaciona com as pessoas. Né? Olha, Uhum, olha só o caso da Artemisia, que é um caso que muitas outras mulheres vivem com ou sem diagnóstico. Ela acabou se afeiçoando mais a exatas, ela está nesse ramo, ela trabalha nessa área, né? E o tempo todo tem gente dizendo para ela no trabalho, de uma forma direta ou indireta, que aquele lugar não é dela, né? O lugar dela talvez tivesse que ser psicologia, que é um lugar de cuidado, né? uhum, Que é um lugar onde as pessoas vão buscar um cuidado, né? Então, me soa muito como um projeto patriarcal relacionado ao mundo dos diagnósticos dentro da saúde, que ele é muito eficiente,
né? Quando você diz assim, olha, eu tenho um grupo para conversar com essas pessoas, e dentro desse grupo, a gente tem pessoas trans, a gente tem mulheres, a gente tem homens, mas eu sinto que é muito difícil eu ter acesso às pessoas com diagnóstico sem que eu esteja no evento do governo ou algo do tipo, né? Quando a gente vai nos hospitais, existem pessoas que estão cuidando das crianças com TEA, mas são crianças com TEA, não tem adulto, e a gente retorna porque eu acho que foi a Raquel que falou pra gente. Foi a Raquel. Essa questão do anjo azul, né? Sim, tem meninas que estão sendo cuidadas? Sim, mas, né, o anjo azul que representa, né, o TEA, essa política de descentralização que tenta atender essas crianças com autismo, mas que não chega nos adultos, de alguma forma ela está dizendo o seguinte, e isso aqui, pelo que eu entendi de tudo que a Artemisia está trazendo, ela está dizendo o seguinte: olha, é, o adulto, para ser adulto, ele precisa ser 100% funcional. Se ele sair dessa margem de funcionalidade, ele vai procurar um psiquiatra que vai, sei lá, dar um diagnóstico de depressão, ou de bipolaridade, ou de borderline, né? Que são a histeria freudiana dos nossos tempos, né? Ou vai dar qualquer outro diagnóstico, mas que não vai ser um diagnóstico que mostre para a sociedade que a gente está vivendo uma hiperprodução identitária, uma hiperprodução de trabalho e que a gente está sofrendo, né? Então vamos deixar isso daqui para as crianças. Neurodesenvolvimento é uma questão das crianças. Não vamos trazer isso para a gente. Como também a questão do TDAH, né? Trazendo mais esse exemplo, né? A criança que não quer estudar na escola, só quer saber de conversar, só quer saber de brincar, ela não consegue fazer, não consegue fazer as atividades que a professora ou o professor manda. Ela é hiperativa, ela tem TDAH, você tem que levar a sua criança no médico especializado para ver essa questão. Aí a criança vai lá, toma um remédio que vai paralisar ela, e todo mundo vai dizer: olha como ela é boazinha agora. A questão era uma doença, né? É, qual é o peso para você, Artemisia, desse diagnóstico na sua identidade? Eu sou uma mulher autista e isso vai estar carregando para mim para sempre, mas antes de tudo sou uma mulher amazônica, uma mulher que com mil possibilidades, citar aí ó, o Heidegger, né, que a gente é um ser humano cheio de possibilidades, com o nosso Daisen aí, vivendo ser para o mundo, mas essa possibilidade traz sofrimento, né, então eu tô aí, vivendo, vivenciando as minhas possibilidades, mas aí as minhas possibilidades acabam sendo limitadas, não por mim, mas pela sociedade, né, que me impõe diversas coisas e diversos pontos diferentes. A Nanda veio o comentário da Nanda aí só para comentar. Mulher autista é sim mais cobrada, é sim mais pontuada, desde da infância. Porque antes do diagnóstico, nós somos mulheres. E a nossa vivência feminina é pautada nisso. A gente vive numa sociedade patriarcal, gente. A gente não pode esquecer isso. Infelizmente. Sim, com certeza. A gente vive numa sociedade patriarcal e as nossas relações são pautadas nisso, né? A Ananda colocou aqui pra gente, e saiu no banner ainda agora, por isso a Artemisia conseguiu ler, tá aqui, olha. Sempre me questionei se essa diferença no TEA feminino não é só biológica, mas social. Creio que os dois, mulheres são mais cobradas. E, sim, com certeza, a gente é mais cobrada dentro daquilo que se espera que a gente performe na sociedade, né? Então, quando a gente se opõe a alguma ideia, quando a gente resiste a alguma ideia, e uma ideia de controle sobre os nossos corpos, né? A gente está doente. E aí, voltando um pouquinho porque a Artemisia falou, né? Quando ela fala sobre bipolaridade borderline, que ela falou sobre a histeria, né? Quando Freud traz para a gente a histeria como um diagnóstico psicanalítico da mulher que não está agindo dentro do normal, a gente já tem indícios aí
históricos, né, do que se espera da gente. Então, a gente precisa aceitar algumas coisas para ser mulher. E isso também traz à tona uma outra questão do porquê algumas mulheres aceitam isso, né? E acabam agredindo umas às outras ali, no sentido de, ai, você que deveria fazer isso. Você não foi uma boa mãe, você não foi uma boa esposa, você não é uma boa trabalhadora, você não é uma boa colega, uma boa amiga, né? É, isso tem a ver muito com a perda e o ganho de privilégio. Então, a gente entende que se a gente competir com as outras mulheres no sentido de ser melhores, né, de conseguir performar da melhor maneira possível essa feminidade padrão, a gente vai ter privilégio. Mas no final das contas, a gente só vai estar atuando numa cumplicidade dessa lógica patriarcal, aonde a gente consegue ter entre nós todas, né, nas nossas múltiplas identidades, agentes de violência, né? Então, quando eu chego e digo para uma colega de trabalho que ela está fazendo tudo errado, que ela não presta atenção, ela é totalmente desorganizada, etc, etc, eu estou me questionando o que que aquela mulher está passando? Eu estou me questionando sobre as vivências daquela mulher dentro daquele espaço de trabalho. Eu estou me questionando sobre as vivências dela fora das margens ali daquele trabalho, né? A Nanda também colocou aqui para gente que ela disse para gente que essa palestra é muito importante, né? Que ela é uma mulher autista, advogada e mestranda, e o tema dela de pesquisa no mestrado é sobre a vulnerabilidade da mulher autista ante a violência sexual. Eu adorei esse tema. Ele é extremamente necessário. Quando a gente está falando de autismo, a gente está falando de vulnerabilidade, né? E em algumas questões, 1% de vulnerabilidade a mais que uma mulher tenha, parece que abre um portão enorme para que as pessoas queiram, de alguma forma, violentar aquela mulher. Artemisia, vamos falar sobre essa questão da violência sexual, em relação a mulheres autistas. Acho de extrema importância, né, que a gente traga esse tema aqui. Como é que os números têm funcionado? Você tem acesso a esses números? Existe algum órgão governamental que já trabalhe com isso? Como é que está funcionando? Né? De qualquer forma, esses números eles são inexistentes, tá? Porque quando se fala de autismo, principalmente de autismo em mulheres, esses temas estão começando a serem abordados agora por mulheres autistas que estão na academia, tá? Como a Ananda, entende? Então esses números, essas coletas numéricas não são pertinentes para algumas pesquisas acadêmicas e não foram feitas, né? E quando se fala em violência para a mulher, não se fala violência para a mulher autista. Apesar de ter indícios que existe alguns estudos sobre que a mulher autista ela acaba sendo mais suscetível a essa violência devido às questões de reciprocidade social, devido ao papel de querer se encaixar melhor, acaba se adequando, tentando se assimilar naquela relação. Né? Lembra lá do fenômeno da camuflagem social, como um aspecto mais amplo do masking, né? As mulheres autistas elas têm a tendência de se quererem ser assimiladas, e isso inclui suas relações. Então, por quererem ser assimiladas, elas não questionam. E por não questionarem, acabam sofrendo, entrando em situações de violência. Entendeu? Nanda colocou aqui também para gente o seguinte: no meu pré-projeto eu tive que usar muitos dados de fora, sobretudo dos Estados Unidos. No Brasil, ainda só se fala de criança com TEA. Isso era uma coisa que a gente conversou quando eu convidei você, Artemisia, sobre aonde eu encontro pesquisa sobre isso, eu não encontro quase nada sobre isso, né? E logicamente é importante que as mulheres com diagnóstico de TEA que vivem com autismo, elas se debrucem sobre isso dentro das produções acadêmicas, mas isso é totalmente sintomático para mim,
Por que só essas pessoas têm que se importar com isso? Porque eu, enquanto mulher, sem o diagnóstico de TEA, não posso me importar com isso, eu não olho para isso, né? Porque essa visibilidade não existe. E aí, você falando agora sobre essa questão da mulher com autismo querer ser assimilada, né, ela faz muito sentido para mim. É, é, são tantas camadas nessa história, parece uma grande cebola, né? São tantas camadas nessa história, que quando a gente olha para a questão da violência contra a mulher e o autismo, a gente vê um casamento perfeito, na minha cabeça, agora. É um casamento perfeito, né? Que é uma grande oportunidade dentro dos discursos patriarcais de que isso não seja visível, né? Que ninguém fale sobre isso e que isso seja de alguma forma mascarado aí nessa insistência de que o autismo é um diagnóstico infantil, ele não é um diagnóstico adulto, né? Então, assim, uma questão boba que passou agora pela minha cabeça: o que que acontece com as meninas com o diagnóstico de autismo depois que elas se tornam adultas? Então, quer dizer que a gente tem a cura do autismo no momento que a pessoa atinge 18 anos, né? Ali a pessoa tá curada, né, de uma doença? Não, continua existindo, assim como para outros diagnósticos, né? Mas, mais uma vez, e aqui sem querer trazer teoria da teoria de. Ai, me esqueci o que eu estava falando. Olha só. Faz parte, faz parte. Faz parte, faz parte. É uma teoria de conspiração, mas é um movimento, é uma lógica que faz todo sentido, né? A gente precisa de discursos que sustentem, a gente precisa de práticas que sustentem violência. Senão, a gente vai conseguir resistir a ela com maior força, né? A gente precisa de gente nos dizendo o que a gente tem que fazer e como a gente tem que fazer para a gente se enquadrar e ser socialmente aceita, é, senão a gente consegue resistir, né? Por que será? E aí eu lanço essa pergunta para todo mundo que está aqui, não só a Artemisia. Por que será que a gente consegue encontrar mais dados fora do Brasil? O que que o nosso país está trazendo sobre o autismo e por que que ele está trazendo isso, né? Que questões são essas que acabam surgindo, né, no nosso diálogo? O que que elas querem nos dizer? O que que elas significam, né? Para mim, isso faz parte de um projeto de sociedade, de relações baseadas em gênero, né? Mas também de raça, de etnia, de cor, de credo, né, de questões religiosas, né, de que maneira que a gente está cuidando da gente e das pessoas com diagnóstico, sobretudo as mulheres, por que que esses dados eles não existem? Por que que a gente só fala de crianças? E muitas vezes sem generificar essas crianças. É só crianças, sabe? Por que que isso acontece? Então, lógico que a gente já tem respostas para essas perguntas, mas o mais importante do que ter respostas é sustentar essas perguntas, né? Porque no momento em que a gente se pergunta, que a gente se questiona do porquê alguma coisa está sendo feita, não adianta a gente procurar só a resposta. A gente tem que sustentar aquela pergunta, né? E ir atrás dela. É o que o Paulo Freire tentou falar para a gente sobre esperançar, né? Olha, eu tenho esperança que alguma coisa aconteça, mas eu vou ficar parada esperando que aquilo aconteça? Não. Esperançar é agir sobre o mundo, né? Uhum. Então, no momento em que uma mulher como a Ananda, como a Artemisia e outras que podem estar assistindo a gente nesse momento se debruçam sobre isso academicamente ou não, a gente está esperançando essas relações sociais onde haja equidade na questão do gênero dentro do autismo, né? Se uma mulher passa por uma violência, independente da identidade dela, isso também quer dizer que eu posso passar, né? Então, é preciso ter essa noção de que nós somos um grupo é, é, que está sempre na mira de alguma violência e que qualquer motivo já é motivo de violência, né? Artemisia, deixa eu só dar uma olhada, porque eu fiz aqui uma lista de perguntas para você. Deixa eu só ver se eu consegui fazer todas.
Eu acho que eu fiz até mais do que eu tinha imaginado fazer. É, tem algo que você gostaria que as pessoas entendessem e que você percebe que é difícil delas entenderem sobre ser uma mulher, né, autista, especialmente aqui em Belém? É justamente essa questão que esperam da gente a funcionalidade. Né? Esperam da gente a funcionalidade. Quando tu vira uma pessoa adulta, esperam da gente a funcionalidade. Entendeu? E aí é dizer, a gente vai funcionar, mas a gente vai funcionar no nosso tempo. Não é no tempo da sociedade do cansaço aí. Não é nesse tempo de produtividade. Né? Eu, várias vezes, eu tenho que me ausentar do trabalho para eu poder descansar, para eu poder me descarregar em relação às coisas. Né? Tanto que eu tenho uma agenda. O pessoal fala, como é que tu dá conta de tanta coisa? Mas eu dou conta de tanta coisa porque eu tenho duas agendas aqui que cada que passa eu dou uma respirada. Assim, dou uma respirada, dou uma respirada. E eu faço também um exercício físico que me ajuda a descarregar isso daí de forma de atividade física, né? Porque eu sou uma autista que tem tendência a meltdown. E até a meltdown é aquela crise externa, aquela crise explosiva, aquela crise que a gente se bate. Então é melhor eu bater no negócio lá da academia, lá no boxe, do que me bater, entendeu? Então eu tiro esses momentos de autocuidado para eu poder funcionar ao meu jeito. Porque funcionar do jeito que a sociedade quer, eu não vou funcionar. Então, quando eles fazem um cronograma, precisa entregar isso em 3 dias, eu falo, cara, 3 dias para você, para mim é 5. Entendeu? Porque eu não vou entregar no mesmo ritmo. E eu tenho consciência disso. E as pessoas têm que ter consciência disso. Então, em todas as minhas atividades que eu trabalho, hoje em dia eu deixo um cronograma e explico, gente, eu sou autista, eu vou aplicar e fazer isso, a menos que seja uma urgência, eu vou aplicar e fazer isso em passos menores. Vocês concordam? Concordo, acabou. Entendeu? É isso. Uhum, uhum. É, tem uma questão. ah, não, a gente já falou sobre o masking, né? Eu quero saber com o pessoal que está no chat se tem mais alguma questão que queira perguntar. Ah, eu achei muito bacana a Ananda trazer para gente o trabalho dela. Se possível, vamos conversar depois. Ananda, me interessei muito. É, A se Nanda, ninguém inclusive, tiver tá no alguma. grupo lá, tá? Ela tá no grupo de autistas Ah, é? paraenses. É. Que legal, legal, maravilha, maravilha. É, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, a gente já vai para finalizar o evento. Bom, o que eu quero dizer? Fico imensamente feliz de poder dividir esse momento com você, Artemisia, porque eu sou uma pessoa que não vive na comunidade autista, Uhum. de nenhum lugar, né? É, só um minutinho. Assim, a Ananda perguntou o seguinte: como é apontar esse limite no trabalho? Tenho dificuldades com isso. Eu também tinha. Até eu entrar em sobrecarga o tempo todo e falar, cara, eu não posso ficar passando por isso. Então, eu criei uma consciência de falar, porque senão eu iria adoecer e entrar em burnout. Uhum. E eu não quero, E a- porque eu lembro da sensação, eu já entrei em burnout, eu entrei durante a faculdade, e eu não quero passar por isso de novo. Então eu cheguei e falei, não, não vou passar por isso. E eu coloquei na minha cabeça, a Artemisia não vai passar por isso. E aí isso me dá a coragem de dizer e definir os limites. Então toda vez que me cobram, eu sei que é alguma coisa excessiva, alguma coisa que não deveria ser feita, eu falo, pera lá, eu não vou deixar isso acontecer. E eu pontuo, porque as pessoas têm que entender que não é porque eu não tenho uma deficiência visível que eu sou menos que eu não tenho uma deficiência. A minha deficiência é em produtividade, a minha deficiência é em um diagnóstico psicossocial. Então tenham paciência, né? Você pede, eu sempre trago isso. Você pede para uma pessoa é, com alguma formação genética na perna para ela correr? Ninguém pede, entendeu? Por que vai pedir para o autista ser mais produtivo?
entendeu? É isso que eu falo. E a gente tem que tratar todo mundo com respeito e seu devido carinho, entendeu? Então a gente tem que falar isso, tem que pontuar. Não é porque uma deficiência invisível que ela é inexistente, ela é invisível. E se ela é invisível, a gente tem que saber. É difícil, mas a gente encontra meios de impor e falar sobre isso. Né? É claro que a gente não vai ser grosseira nem nada, né? Mas a gente vai ter que falar. É inevitável. Uhum, uhum. E Artemisia, aproveitando o gancho, lógico que aqui a gente está falando sobre a questão da mulher autista, mas eu, enquanto pesquisadora, eu encontrei muitos problemas nas relações de pós-graduação, etc., onde eu estava o tempo todo disponível, né? E é isso que se espera de quem é bolsista, né? Você precisa estar disponível no mestrado e no doutorado. Tive a felicidade de receber bolsa, não é todo mundo que consegue, mas eu tive. E eu tinha uma dificuldade muito grande de dizer se não. E da feita que eu comecei a dizer o não, porque eu estava saturada de coisa para fazer, eu senti que as pessoas começaram a me ver de uma maneira não benquista, digamos assim. É como se só o fato de eu dizer um não, nesse tom que eu tô falando pra você, não, não dá pra fazer porque, sei lá, nesse dia é sábado, e sábado eu não quero trabalhar, sabe? É como se eu fosse grosseira. Como foi pra você? Quais foram as impressões que você teve das pessoas, da reação das pessoas quando você começou a dar esse não? É exatamente isso, porque as pessoas, a sociedade não está acostumada com não. E eu vou ser mais além, porque estamos numa roda de feminismos. Homens não sabem ouvir não, tá? Homens não sabem ouvir não. Uhum, uhum. Isso faz parte realmente de uma produção de performance masculina, onde o privilégio ele impera, né? E dizer não é como se você estivesse dizendo assim, não, você não tem o privilégio de conseguir o que você quer agora, né? Eu tenho a minha própria vida aqui, não vou entregar para você, sei lá, essas 30 páginas de artigo aqui nesse final de semana, não vai dar para fazer isso, né? Então, essa visão da mulher grosseira, né, da mulher infeliz, da famosa mulher mal amada, né, ela também está muito dentro da lógica do autismo, nesse momento que tem essa sobrecarga, né? Quando vem a sobrecarga, não, peraí, eu não quero mais viver isso na minha vida, então eu vou parar de ficar dizendo sim, vou dar um não aqui para eu poder viver, né? Mas quando você tem a chance de fazer isso, as pessoas ainda assim tentam te colocar no lugar de você tem que fazer tudo que eu estou pedindo, sim. Porque se você não fizer, você vai ser castigado de alguma maneira, sei lá, deixada no ostracismo ou algo do tipo, né? A Raquel mandou aqui pra gente a seguinte mensagem: muitas vezes somos vistas como uma pessoa grossa por saber impor os seus limites. Sim, sim, se a gente já tem isso fora do espectro, imagina dentro do espectro, né? Onde coisas Exatamente como isso. a Artemisia está relatando para a gente, né? Dessa sobrecarga de informação, de trabalho, de atividades acontece, que a pessoa realmente precisa parar. É uma questão de saúde. É uma questão de saúde. Não é um capricho, é uma questão de saúde, né? E por que não há esse reconhecimento, né? Então, olha só como a identidade de mulher autista denuncia para a gente o tempo todo em que a gente, o lugar onde a gente está vivendo, o que a gente está fazendo, né? Essa pergunta aqui da Ananda de colocar o limite, ela é específica, né, para mulheres com diagnóstico de autismo, mas ela serve para todas nós. Né? E o autismo, o diagnóstico de autismo em mulheres, ele denuncia para a gente justamente esse lugar de hiperprodução de sociedade do cansaço, que o Byung-Chul Han traz pra E gente traz pra no gente. trabalho dele. Ele é maravilhoso, eu adoro tudo que ele escreve. Eu Eu também adoro sou ele. Para fã. quem não conhece,
Sim, sim. Para quem não conhece ele, gente, ele é um filósofo sul-coreano, mas que trabalha numa universidade na Alemanha. E esse livrinho que a gente está falando dele, da Sociedade do Cansaço, é um livrinho roxo, fininho, assim. Você mata num dia isso, rapidinho, se você se interessar pelo assunto, lógico. Onde ele está falando sobre essa hiperprodução, essa época onde a gente entende que a gente pode fazer tudo, inclusive trabalhar 12 horas por dia e chegar no final do dia e querer dormir, né? Como se isso fosse fácil. Então, deixo também de sugestão para que vocês leiam sobre. Eu deixaria também outras sugestões de leitura relacionadas a mulheres e autismo e violência, mas eu não tenho acesso a esses títulos. E a Artemisia já está até rindo aqui, porque ela sabe por que que eu não tenho acesso. E a Ananda sabe, e eu acho que todo mundo que acompanhou aqui a entrevista com a Artemisia sabe por que não existe acesso a esses títulos, porque eles não existem, principalmente no Brasil, né? Então, vamos esperançar, né? E esperançar tentando mudar esse quadro de alguma maneira, para que nós não sejamos fatalistas de pensar, é assim mesmo, então a gente vai viver desse jeito. Não, a gente tem que fazer resistência, né? A gente precisa denunciar isso de alguma forma, seja academicamente ou não, e trazer à tona esse assunto que é da maior importância para os feminismos, né? E que dentro do feminismo é totalmente ignorado. Então, Eu vou Artemisia, diga. só para finalizar aqui, a gente não tem referências assim, tipo acadêmicas e tal, falando sobre isso e tal. O que eu posso dar para vocês, que é o que eu posso proporcionar, é falar sobre um livro chamado A Diferença Invisível, tá? Que ele tem na Amazon, ele é um quadrinho que fala sobre o autismo em uma mulher, que ela foi diagnosticada tardiamente. Leiam, é um livro maravilhoso e assim, tipo, muito sensível, muito sensível. Então, leiam A Diferença Invisível, né, que é da Mademoiselle Caroline. Mademoiselle Caroline. Perfeito, Artemisia. Bom, a gente está chegando agora no final da nossa entrevista. Mais uma vez eu quero agradecer a disponibilidade da Artemisia, que tão gentilmente, imediatamente, quando eu convidei ela, disse: vamos fazer. Eu, ai, graças a Deus que ela aceitou. Quero dizer para vocês também que eu tive muita dificuldade em encontrar um profissional, uma profissional que lidasse com a questão de gênero dentro do autismo. E eu decidi que eu faria o evento com a Artemisia, porque não existem esses tipos de profissionais aqui em Belém. Para mim e para o resto das meninas da coletiva, é importante que sejam pessoas de Belém, já que a gente está na Amazônia e esse é o nosso lugar de fala no momento. Então, nós não encontramos ninguém que fizesse esse tipo de trabalho, mas eu me senti completamente. Me senti contemplada com todas as informações que você trouxe para a gente, Artemisia, porque é um ponto de partida mais do que necessário, assim, tipo, é algo que na minha cabeça, que estudei psicologia, vi muita coisa dentro da faculdade e tal, ninguém falava, ninguém fala até hoje. Eu sou professora de curso de psicologia e não tem nada no nosso currículo que seja específico para a produção de identidades femininas, né, de uma performance feminina. Mal a gente consegue ter disciplinas que falem sobre gênero, e mesmo assim é uma disciplina, é um semestre, e a gente acaba tendo uma perda muito grande de formação dentro das profissões psi, por assim dizer, né? Psicólogo clínico, social, organizacional, neuropsicólogo, enfim. Mas que a gente tenta suprir esses gaps, né? Tampar esses gaps da maneira que a gente pode. E a coletiva Marias, ela está, né, tentando tapar esse gap dessas formações que a gente tem na Amazônia e, obviamente, no Brasil, porque vocês vão ver que existem muitas outras coletivas no Brasil que também trabalham com questões de gênero dentro da psicologia, é, justamente por causa dessas falhas de formação. Quero deixar aqui também explícita toda a minha admiração pelo trabalho que a Artemisa tem feito.
Eu não conhecia ninguém que fizesse esse trabalho, eu não conhecia ninguém que se debruçasse dessa maneira sobre a questão do autismo aqui em Belém. Então, ela para mim se torna a referência nesse momento, com o trabalho que ela faz. E eu acho que é isso. Vou deixar aqui que a Artemisia também se despeça aqui do nosso evento, e que a gente possa finalizar. Fala, Artemisia, das suas redes sociais, por favor. Fala do seu Ah, trabalho para que a gente consiga acessar tudo. tá, beleza, gente. Meu Instagram é ArtVeio, né? Meu LinkedIn é ArtVeio, e ou seja, eu sou ArtVeio em todas as redes sociais. Mas aí tem meus trabalhos por fora, tá? Tem a minha comunidade, Elas na Tecnologia, que eu difundo conhecimento e tecnologia para mulheres na Amazônia. Tá? E a gente conseguiu 40 bolsas com uma outra organização chamada Linux Tips, e a gente tem 40 bolsas lá na nossa comunidade para distribuir para mulheres poderem estudar tecnologia. E tecnologia de ponta, tá, gente? Não é tecnologia como é que é defasada, é tecnologia de ponta. Então é isso, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Artemisia. Gente, Coletiva Marias aqui no YouTube. A gente tem @Coletiva Marias, @ Coletiva Marias no Instagram. A gente também tem Coletiva Marias no TikTok, é um trabalho novo que nós estamos fazendo, entrando para o TikTok. Qualquer dúvida, qualquer comentário, pessoas que talvez queiram aderir também à coletiva, queiram participar, só entrar em contato com a gente nas redes sociais. Eh, e é isso, gente. Muito grata por esse evento, muito grata por essa entrevista. E a gente fica para a próxima, porque vão ter próximas vezes, com certeza absoluta. E é isso, gente. Uma boa noite para todo mundo. Até mais. Até mais, gente. Boa noite.